A nossa irmã Rosângela, ela alcançou, ela recebeu a sua parte da glória eterna. Descansa nos braços eternos do nosso Salvador. Isso para nós é maravilhoso, essa certeza. Saber que, apesar de tantas dores, tantas saudades, né, a nossa irmã descansa com o Senhor. E é o caminho que está traçado aqui a todos nós. A opção de servirmos a Deus para nos estarmos com o Senhor também, além do véu, né? É que o nosso desejo, glorificando para sempre o nome do nosso Senhor. Nós vamos cantar um louvor. Este louvor é um louvor muito querido pela irmã Rosângela. Foi um louvor que ela solicitou na época do seu aniversário também. Quando em uma ocasião que o tempo era medido, né? Porque aniversário é isso. É a capacidade de medir no tempo. Hoje ela vive a eternidade. Mas desse tempo, onde ela pôde medir seus dias, são dias, conforme o salmista diz, os nossos dias são contados a palmos. Nesse tempo ela expressou: o rei e eu andamos, nós trilhamos juntos na estrada da vida, louvado seja o nome do Senhor. 332, nós vamos cantar este louvor, está glorificando o Senhor.
Glória a Deus. Meus irmãos, o louvor, quando nós expressamos ele tem um sentido, não é? Ele tem uma direção. Às vezes, as mais lindas canções, elas são feitas para expressar sentimentos puramente humanos, dedicatórias a relacionamentos, a pessoas. Mas quando nós entoamos louvores a Deus, o grande propósito é demonstrar a Deus aquilo que verdadeiramente, aquele que crê, ele sente. Quais as suas expectativas? Quais as nossas expectativas neste mundo, no tempo de oportunidade, que é o tempo da nossa vivência, que apesar de temporal, é o tempo da nossa escolha em relação à nossa espiritualidade. Foi cantado no louvor aqui, o Rei e eu trilhamos na estrada da vida. A vida é uma estrada, ela tem um fim. Mas quando nós temos o Rei ao nosso lado, e esse Rei aqui nós estamos falando de uma personalidade humana, mas nós estamos falando daquele que tem o poder de dar destino eterno de gozo à nossa alma. Quando nós trilhamos com Ele, nós sabemos aquilo que nos espera, qual a nossa expectativa, qual o nosso prêmio por estarmos com Ele. É a Nova Jerusalém, é uma cidade santa, de brilho eternal, onde os anjos habitam lá, onde o nosso coração deseja estar lá. Sabendo isso tudo, meus irmãos, um dia, em breve, nós escutaremos Jesus chamar pelo nosso nome. A irmã Rosângela, ela foi retirada de nós, da nossa convivência, mas ela descansa com o Pai eterno. Aquilo está reservado para mim e para você também. Nós vamos cantar o louvor, em breve escutarei. 489, edite, né? A mensagem que esse louvor transmite. Sensibilize essa hora, permita o seu coração ser irritado pelo Senhor. Pense como somos frágeis, temporais, mas lembre-se que Deus é o Deus eterno que tem bênção para nos conceder. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler no capítulo 4,
a partir do verso 13. Louvado seja Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Gostaria de pedir a atenção de todos para a leitura dessa palavra, porque diz respeito aqui a uma experiência que será vivida por todos nós, aqueles que já partiram e aqueles que, porventura, estarão vivos quando Jesus voltar em glória. Então diz respeito a você, a mim, a nós que estamos aqui reunidos nessa manhã. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, nos diz assim a palavra de Deus, irmãos. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para o Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas nessa manhã. Continua aqui falando aos nossos corações. Nos dá pleno entendimento, conhecimento da Tua palavra, para nosso conforto e consolo. Pois oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Meus irmãos, a morte era um grande mistério. É algo tão natural para o ser vivente, mas ela é cercada de sentimentos que são manifestados em momentos assim e que são muito mais impactantes do que o sentimento da própria vida. É muito melhor ter uma temporalidade, ter de algo que é razoável dentro do conhecimento humano. É muito melhor viver que morrer. Todos os dias nascem milhares de pessoas. E segundo as estatísticas, nascem mais do que morrem. Mas nós não vemos uma mobilização de alegria, de aglomeração de pessoas quando nasce alguém. Mas nós vemos essas manifestações, o choro, pranto, tristeza, o que é normal quando nós perdemos as pessoas que nós amamos. É um grande mistério. E muitas vezes nós perguntamos por quê? Por que isso? O homem, nós aqui, cada um de nós, quando nós fomos criados por Deus, fomos criados com um propósito. Alguns não vivem esse propósito por uma escolha, por uma opção, por um entendimento, por uma displicência, seja o que for. Alguns não vivem. Qual é o propósito? A própria Bíblia, ela nos especifica. Nós fomos criados para sermos verdadeiros adoradores a Deus. O propósito é esse. Deus, Ele cria todas as coisas e cria o homem para que o homem fosse a expressão da adoração. Era do homem que viria o louvor, a adoração, o reconhecimento. Por isso Deus, ao invés de dar ao homem a capacidade
de perceber, através das mudanças ao seu redor, as coisas que se passam no mundo, Deus nos dá também a capacidade, a inteligência de olharmos, analisarmos, refletirmos e tomarmos decisões. Essas decisões são importantes para nós e é o que pode mudar de uma forma definitiva a nossa vida para uma eternidade, não é para uma temporalidade. A temporalidade, meus irmãos, ela é um acaso. Uns têm mais sorte, outros têm menos sorte, uns são mais favorecidos, outros menos, outros sofrem com enfermidades, outros gozam de plena saúde, uns partem com muitos anos de vida, outros estão tenros, outros não têm sequer o direito de nascer, e por aí vai as grandes divergências da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas tem algo que é inerente a todos nós, independente do tempo que é possível contar, que é a eternidade. Para a ciência, a morte é a ausência de vida, é a extinção, é o fim. A ciência, ela diz isso. A expressão, quando alguém parte, você diz, olha, não há mais o que fazer. Fizemos de tudo. Fizemos o que era possível fazer. E por ali acaba-se a história. Mas a Bíblia, a Sagrada Palavra de Deus, ela nos dá explicações que é simples de entendermos, fácil de compreendermos. Basta somente crer em Deus, para viver aquilo que de melhor Deus tem para cada um de nós. A primeira coisa, a primeira situação contraditória que nós vemos aqui na palavra em relação àquilo que é normal aos nossos olhos, é que a morte não é o fim. A Bíblia descreve como um sono, como aqueles que descansam, como estão dormindo à noite. E diz assim, eu quero, meus irmãos, palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu, eu quero, irmãos, que não sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Então ele substitui a palavra dele daqueles que estão mortos, ele substitui pelos que dormem. É algo que é passageiro. Quem dorme porque um dia vai acordar. Um momento ele vai acordar. E Paulo aborda isso. Eu não quero que sejais ignorantes. O que é ignorância do homem? É ele achar que a vida dele, que ele pode viver da forma que ele quiser, muitas vezes, infelizmente, dissolutos das suas escolhas, mas que um dia tudo vai acabar e acabando se encerra por aqui a nossa passagem. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, olha, não quero que sejais ignorantes, né? Não quero que sejais ignorantes, irmãos, para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Há alguns que mantêm uma esperança que diante dos olhos humanos, das razões humanas, diante de algumas inteligências humanas, são questionáveis. Mas quando nós vivemos, essa esperança, ela preenche todas as lacunas do nosso coração. É a esperança que é capaz de, em meio ao caos, às adversidades, às tristezas, de nos fazer estar de pé, de viver o próximo dia, de buscar aquilo que vai realizar em nós de fato uma eternidade, que vai realizar em nós um viver para sempre com o Senhor. E a Bíblia nos fala, não sejais ignorantes como aqueles que não têm esperança, para que não vos entristeçais. Veja só, essa palavra entristecer aqui não se refere no original com o fato da consternação. Como não chorar? Como não lamentar a perda de uma pessoa amada? É impossível. Os sentimentos humanos apontam para isso. Mas o entristecer, meus irmãos, que a Bíblia fala aqui, é aquela pré-ciência de que tudo acabou, de que não tem mais jeito, e traz em nós a insegurança da impossibilidade de saber o que será. Já parou para pensar nisso? A respeito daqueles que partiram? Meu Deus, ontem estava conosco,
conversou, falou, se movimentou, estabeleceu vínculos de comunicação, externou carinho, sentimentos, e de repente, como um sopro, conforme a palavra descreve que a nossa vida nada mais é. Já vou pensar como isso pode trazer confusão à mente, incerteza, tristeza, medo, pavor. Quero relembrar aquilo que eu falei no início. Nós somos criados para um eterno louvor. O homem foi criado para ser eterno. O tempo, a limitação que imposta a ele foi por causa da sua própria escolha. Mas nós não nos entristecemos nesse aspecto de achar que tudo acabou. Nós renovamos a nossa esperança. Porque quando vemos alguém partir com o Senhor, nós, por inferência da palavra, não por filosofia humana nenhuma, não existe filosofia que justifica a morte. Algumas literaturas tentam explicar de uma forma poética o que é isso, mas sem trazer a nós a certeza do que é o pós-morte. Mas nós renovamos a esperança sabendo que aqueles que partem, eles dormem no Senhor. E algo extraordinário um dia vai acontecer. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, e o próprio Jesus falou assim: olha, nem eu, referindo-se a ele, Jesus, e nem os anjos do céu sabem, unicamente o Pai. Certo é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que um dia nós vamos nos encontrar. E esse dia, irmãos, é chamado pela palavra, é denominado pela palavra como arrebatamento. Um dia nós vamos encontrar com o Senhor. E o arrebatamento, ele tem características especiais que estarão ligadas aos atos de sensibilidade do homem. Primeiro, que vai ser perceptível, audível e visível. Todos nós veremos. Todos nós, quer mortos ou que dormem, quer vivos, nós veremos isso. E a palavra diz assim: se nós cremos em que Jesus morreu e ressuscitou, eu creio aqui que todos que estão, talvez com raríssimas ou pouquíssimas exceções aqui neste ambiente, acho que todos aqui que têm uma religiosidade, creem. Basicamente, nós somos um país, uma nação cristã. Convivemos bem e pacificamente com a palavra de Deus. Recebemos bem a palavra de Deus. Né? De alguma forma, nós nos sentimos agradáveis com a palavra de Deus. E cremos que Jesus está vivo. Cremos que um dia ele morreu pelos nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está na mesa do Pai, intercedendo inclusive por nós, por cada um de nós aqui. E a Bíblia diz: olha, se você crer nisso, assim também os que em Jesus dormem, Deus os fará retornar com Ele. Ou seja, haverá um momento em que aqueles que dormem, que já passaram aos nossos olhos, que os nossos olhos são denominados que já morreram, esses um dia Deus os fará tornar. Como será isso? A Bíblia diz assim, diz assim a palavra do Senhor: dizemos-nos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha só que coisa interessante. O que significa isso aqui? Se porventura Jesus voltar amanhã, ou hoje ainda, ou daqui 2, 3 anos, o tempo que for, nós não sabemos, uma coisa é certa: nós veremos aqueles que dormem, que já dormem no Senhor. Será? É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Nós não precederemos eles. E diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja só, o mesmo Senhor descerá do céu. Será algo perceptível. Ele descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com o troveiro de Deus, audível. Nós ouviremos isso. Não será um tempo, irmãos, de ajustes, de possibilidade de reparar erros, de possibilidade de buscar aquilo que você, que eu, deveríamos ter buscado muito antes, e que deixamos.
a oportunidade para um outro momento. Será no tempo em que o Senhor ajuntará os seus escolhidos para um grande encontro. O primeiro dele nas nuvens, conforme a palavra fala. Jesus virá, ele virá com a larinha, voz de arcanjo dentro de Deus, e os que morreram em Cristo, Deus que dorme, né? Morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Nós veremos esses. Nós veremos esses. E quando esses ressuscitarem, a Bíblia fala que nós encontraremos, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Lá é o grande encontro. Já pensou? Você conseguir contemplar o alto, que visão privilegiada, né? Você conseguir contemplar do alto o lugar que você tanto viveu, que você tanto trabalhou, que tanto lutou, que tanto sofreu, que tanto chorou, e você vê de cima, agora rodeada por uma glória eterna de Deus, o Filho do amado Salvador nas nuvens, juntando os seus, aqueles que por algum momento de suas vidas até sofreram por amor ao Senhor, pela fé que foi dedicada a Deus, por aquilo que creu, aqueles que muitas vezes foram tão questionados por aquilo que viveram de acordo com a palavra. Nós olharmos de cima e nesse primeiro encontro estamos ao lado do nosso Salvador, com um destino certo, sem dúvida. Com Ele partiremos para a eternidade, para vivermos aquilo que eu chamo o melhor de Deus para a nossa vida, que é a vida eterna com o Senhor. E a Bíblia diz assim: nós encontraremos com Ele nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares, e assim. E aquilo assim é uma expressão onde ela costura todas as coisas, todas as brechas. O assim aqui, ele põe fim a todo tipo de sofrimento, de angústia. Ele põe fim a toda lágrima derramada. Ele renova e faz extrapolar de nós toda a esperança e alegria. E assim nós estaremos sempre com o nosso Senhor, louvado seja o Senhor. O estar sempre com o nosso Senhor que se refere a um estado da eternidade. Nós fomos a Bíblia lá no original, e assim nós estaremos na casa do Pai para todos sempre, na eternidade com Deus. Nós estaremos sempre com o Senhor. E diz a palavra: portanto, irmãos, conhecendo tais coisas, portanto, consolai-vos uns com os outros com essas palavras. Meus irmãos, nesse dia fica para nós aqui o luto, ficará a saudade, ficará a falta da conversa, da amizade, do amor dedicado ao esposo, do amor dedicado aos filhos. Ficará tantas coisas na nossa memória que muitos em alguns momentos por certo chorarão. Mas saiba de uma coisa: o melhor de Deus para a nossa vida, a irmã Rosângela, ela possui. Ela vive, e nós cremos, nós podemos dizer isso aqui, não é um conto, uma carocha, uma invenção. Pela palavra que nós tanto pregamos, que amamos e vivemos. A nossa irmã, ela vive com o nosso Senhor. Ela descansa com o nosso Senhor. A irmã Rosângela, ela viveu 45 anos. 45 anos. Dentro daquilo que você consegue contar, é pouco. É pouco. Né? Mas o que é muito para o homem? Se você conversar com uma pessoa que tem 80, ele diz assim: não, eu vou viver 100. Se você chegar aos 100 anos e tiver a condição de expressar as suas vontades, sentimentos, ele quer viver mais 10, ele quer viver mais 5, ele quer viver. O homem tem sede pela vida. Dentro daquilo que se conta é pouco. Mas abre-se na extinção da nossa temporalidade, abre-se descortina para nós a eternidade com Deus. E esse é eterno. É uma questão de tempo. E como nós contamos o tempo, é doloroso. Nós vemos a semana passar, o primeiro mês passar, de repente mais um ano passar.
mas será glorioso quando nós nos encontrarmos para viver uma eternidade. Algo que jamais terá fim. Consolai-vos, irmãos, uns aos outros com essas palavras. Mesmo Jesus, Ele veio nos buscar. Ele veio nos buscar. Poderíamos fazer aqui tantas menções da esposa que foi, da serva dedicada que foi, da mãe que foi, da vida, tantas lutas sofridas, né? Mas nós queremos aqui mencionar apenas a respeito da escolha daqueles que um dia receberam Jesus em seus corações, o receber como Salvador para suas almas, daqueles que vão viver a essência da salvação, que creem não somente no Senhor, que é essa vida, como muitos têm feito. A grande essência da salvação, irmãos, é nós crermos no Senhor diante das adversidades. Ninguém consegue provar nada quando as coisas são favoráveis. Nada. Não há uma verdadeira prova de fé quando o certo está bom e agradável a nós. A verdadeira fé é aquela que é capaz de conduzir por vales caminhos difíceis, mas é capaz de manter a esperança da salvação em nosso coração. Glória a Deus, né? Como pastor da igreja, eu quero direcionar aqui a família, né? Dizer que nada disso é fácil, mas que Deus tem esse encontro programado na eternidade pela família. Deixou dois filhos, né? João Pedro, Luiz Henrique, jovens amados pelas famílias, pela família, pela igreja, e que vão continuar, de alguma forma, as suas vidas, e que vão se deparar com suas escolhas, e que vão enfrentar adversidades, e que vão receber propósitos da vida que os manterão longe do Senhor, se assim escolherem, mas terão a oportunidade todos os dias de provarem que a fé é vivida pela mãe incansavelmente, né? Está no culto, muitas vezes de manhã na igreja, orando, crendo naquilo que muitos não creem mais. Muitos querem Deus para essa vida, né? É um Deus que vai livrar da angústia, que vai livrar da enfermidade, que vai livrar do acidente. É um Deus que Ele é capaz de enriquecer, mas não crê no Deus que é capaz de fazer viver a eternidade. A vida vai continuar. Ao esposo de nosso irmão, nosso companheiro aqui, nós precisamos continuar.
alimentando a nossa esperança, a nossa certeza de que em breve, não vai levar muito tempo não, todos os sinais proféticos desse que a palavra de Deus, eles estão se cumprindo em nossos dias. Não é um acaso. A Bíblia não é um livro de acaso. Basta você ler. E sabe qual é o grande erro do homem? A falta de conhecimento. Sabe o que o homem era? A Bíblia diz: olha, o meu povo, as pessoas, o homem era por não conhecer a palavra. Não conhece a palavra. Os sinais estão ali dentro de nós. Não é normal. Nós nos acostumamos com a maldade, com a perversidade, com a insensibilidade. Nós nos acostumamos com isso. Mas são sinais evidentes de que o mundo, meu irmão, ele tem que passar velozmente. Mas o Senhor, ele tem uma reunião para fazer conosco nos ares. Nós estaremos para sempre uma convocação para a eternidade. Né? Há uns demais familiares, né? Irmã Joaquim, irmã Maria Helena, sogro da irmã, a qual ela tanto amava, né? Tanto prezava, e foi tão prezada por eles, né? Maria Freia, cunhada, demais sobrinhos, né? Um irmão muito amado. A igreja aqui, nós recebemos todas as expressões da igreja, dedicatórias, as expressões de irmãos, que até declararam: era um irmão, a serva, minha amiga, é isso mesmo. Dentro da nossa temporalidade, nós sentiremos essa falta, mas seremos preenchidos com a esperança de Deus em nossos corações, de que aqueles que dormem com o Senhor, eles um dia ressuscitarão e nós encontraremos com eles nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que assim Deus console e conforte os nossos corações, e que nós possamos ser consolados pela palavra da eternidade, é aquilo que nos garante, né, a essência da criação, a essência do poder de Deus, que nós sejamos consolados por isso. Um dia nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Nós vamos estar com o povo, glorificando o nome do Senhor nesta hora. Te espero,
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos estar de pé mais uma vez, nós vamos orar, vamos aqui encerrar este culto. Após o encerramento aqui, a urna vai ser conduzida, para o cemitério. Haverá um ônibus aqui à disposição para conduzir aqueles que porventura necessitam de transporte, E após aqui o encerramento, a urna será conduzida. A primeira prioridade acompanhar será pela família, os amigos, poderão acompanhar também. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus. Pai eterno, poderoso Deus, nós oramos a Ti, Senhor, e nós suplicamos nesta hora a bênção contínua e estendida sobre cada um de nós. Nós queremos erguer as nossas vozes em adoração e louvor ao Senhor, porque em momentos difíceis assim há a necessária urgência da própria nossa fé. E baseado nessa fé, Senhor, que rompe os séculos, que descortina para nós o viver e o crer na eternidade. Nós te glorificamos, porque nós cremos que a tua serva descansa em teus braços. Que ela apenas dorme, Senhor. E haverá o grande dia em que nós encontraremos contigo para vivermos a eternidade. Nós te louvamos pelo consolo, Senhor, meu Deus. O Senhor tem nos sustentado em meio a essa adversidade, em meio à dor. O Senhor tem nos dado forças, Senhor. E nós pedimos, continua abençoando e sustentando o teu povo, a família, o esposo, filhos, demais familiares, amigos. Que não falte sobre cada um de nós a bênção do Senhor. E permaneça, ó Deus, a tua alegria, a alegria da salvação em nossos corações. Nós te glorificamos e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor consolador, eterno, glorioso de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus repousam sobre os nossos corações, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Então, irmãos, vai ser conduzido, a urna, o carro vai sair, essa disposição. Os irmãos aqui, irmãs, podem nos ajudar aqui. Irmãos aqui, teu show, se quiser ajudar aqui com vontade. Meus amados, o nosso culto, só um minuto, irmãos, o nosso culto, ele está encerrado. Queremos agradecer a todos, aos familiares, amigos que aqui estão, há pouco tempo atrás, aqui, com uma breve experiência, nós recebemos aqui um sinal aqui da parte de Deus, onde o Senhor mostrou, que através de um sonho, que a irmã Rosângela chegava aqui na igreja, porque se nós não deu nem tempo com acesso com a família, foi tão repentino, Mas ela chegava aqui com a esposa e dizia o seguinte: olha, como a igreja está linda e cheia, quantas pessoas? Ela dizia isso no sonho. A pessoa que sonhou teve isso. E ela dizia assim: o padre, olha, Jonas, uma pedra da igreja está muito linda, eu vou ter que voltar para casa. Que esperança, que coisa confortante aos nossos corações. Sabe que a nossa irmã, ela voltou para casa, o lar eterno, louvado seja Deus. Deus assim abençoe a cada um de nós e a paz do Senhor.